vez. Vamos então falar hoje sobre a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito, ela é uma lei divina, que nos ensina que tudo o que fazemos traz resultados para nós mesmos. Isto é, o que fazemos de bom traz resultados bons, e o que fazemos de mal traz resultados ruins. Então, a princípio, parece muito básico, né? Se eu fizer uma coisa ruim, eu vou receber uma coisa ruim. Se eu fizer uma coisa boa, eu vou receber uma coisa boa. Mas o que nós vamos estudar um pouquinho hoje é que não é tão simples assim. A lei de causa e efeito, ela tem vários detalhes que são levados em conta quando o efeito nos chega. E aí, vou falar um pouquinho dessa lei de Newton, porque não sei se todo mundo conhece, mas às vezes já ouviram falar da lei de ação e reação do Isaac Newton, né? É uma lei da física que ele explica lá que quando um corpo A exerce uma força em um corpo B, esse corpo B reage com a mesma força e intensidade no corpo A, só que em sentido contrário. Aí, eu até coloquei essa ilustração, não sei se todos já viram essas. Geralmente em escritório, o pessoal usa isso para enfeitar, assim, né, a mesa. Essas bolinhas não tem pilha, não tem eletricidade, não tem nada ali, né? Você empurra a bolinha, então ela vai para lá, a outra volta para cá e eles ficam assim. A bolinha não para. Se você não for lá e segurar ela, ela vai sempre estar fazendo esse movimento. Por quê? Porque é essa lei de ação e reação que o Newton descobriu. Então, toda vez que essa bolinha aqui bate na outra, a outra bate nela da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma velocidade e no sentido oposto, né? E aí a outra revida de novo. Então, isso é uma lei de ação e reação, porque uma bolinha ali fez uma ação, a outra teve uma reação, e vice-versa, elas vão sempre fazendo isso. Mas aí é que tá, qual é a diferença que a gente tem na lei de causa e efeito? Então, antes de tudo, Kardec nos lembra, né, que a lei de causa e efeito, quando ele explica para a gente, né, como que funciona, ela não foi feita assim do nada, né? Do mesmo jeito que Isaac Newton estudou para descobrir essa lei de ação e reação, Kardec também estudou para nos trazer essas informações. E aí ele nos lembra, assim, que muitos espíritos falaram sobre a situação deles após o desencarne. E que muitas vezes os próprios espíritos eles já sabem por que estão passando por algumas situações, porque eles conseguem, né, entender e se lembrar daquilo que eles fizeram enquanto encarnados, né? E ainda aqueles que têm mais dificuldade para entender isso rapidamente, né, eles vão entendendo depois. Então, o Kardec explica isso, né, que foram com diferentes espíritos, diferentes médiums, que ele acabou chegando a essa conclusão, né, de tudo que ele nos ensina sobre a lei de causa e efeito. Então, é um exercício de observação, de estudo, que ele fez muito importante. E ele relata isso, né, todas as obras têm um pouquinho dessa fala, mas ele relata bem isso no Céu e Inferno, né, que lá na segunda parte do livro tem os relatos, né, de espíritos que desencarnaram e tem, assim, muitas informações sobre essa questão, né, da lei de causa e efeito. E na primeira parte do livro tem Kardec explicando bastante coisa. Então, quando a gente ouve falar nessas duas leis, é que a gente até pode também falar da lei de causa e efeito como lei de ação e reação, não tem problema. A gente só precisa entender a diferença, né? Que a lei de ação e reação, que é física, sempre aquele corpo vai exercer no mesmo momento, na mesma intensidade, a força que foi exercida sobre ele. E na nossa lei de causa e efeito, é diferente por quê? Porque é uma lei moral. E quando a gente fala em moral, muitas coisas são levadas em conta para chegar a algum resultado. Porque a moralidade é uma coisa que não é assim sempre idêntica, sempre no mesmo formato para todo mundo, né? Então, cada um tem uma moralidade diferente, cada um desenvolveu algumas virtudes e outras não. E tudo isso precisa ser levado em conta, né? E é isso que então é aplicado a nós enquanto espíritos. Bom, a lei moral, então, né, como eu falei, ela não tem sempre, né, a mesma intensidade e também tem algumas coisas que são levadas em conta. Uma delas é as circunstâncias em que a causa ocorreu, tá? Então, assim, a causa
é aquilo que vem primeiro, né? Que é o que nós fazemos. E o efeito vem depois. E vem de quem o efeito? Vem de Deus, né? Deus é que sabe tudo o que está acontecendo e tudo que a gente precisa. Aprender, né? Ou receber, enfim, coisas boas, coisas ruins, vai depender daquilo que a gente está precisando, né? Lembrando sempre que as coisas ruins também não são exatamente ruins, né? São importantes para o nosso aprendizado. E, infelizmente, o ser humano tem dificuldade muitas vezes para aprender com amor, então precisa aprender com a dor, né? Então, Deus não está fazendo nada além de nos ensinar, e isso a gente precisa ter muito claro. Mas aí uma das coisas que Kardec comenta é a questão das circunstâncias. Porque, como ele fala ali, ó, depende do seu grau de conhecimento e de instrução moral, né? Então, por exemplo, se eu fizer um mal para o nosso colega aqui, e ele fizer o mesmo mal, a mesma coisa que eu fiz de ruim para ele, você fez. Só que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? Eu estou estudando, eu estou frequentando aqui o centro, estou aprendendo, e eu sei que aquilo que eu estou fazendo é errado. Mas mesmo assim eu fiz. E ele nunca teve essa informação, não sabia que não podia fazer esse tipo de coisa, espiritualmente falando. Então, as duas pessoas vão ter a mesma consequência disso? Não, porque Deus vai levar em conta o nosso conhecimento, né? O nosso conhecimento e a nossa instrução moral. A gente vê assim que tem crianças, por exemplo, que parecem que não, a gente fala, nossa, não tem educação, e às vezes não tem mesmo, às vezes ninguém ensinou, né? Então, isso tudo é uma coisa que Deus analisa, né? Para entender qual o efeito que a gente realmente precisa receber daquela causa. Kardec diz assim, lá no Céu e Inferno, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes, nas quais foram cometidas. O espírito é, assim, sempre o árbitro da sua própria sorte. Ele pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, ou abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Então, além dessa questão do conhecimento que a pessoa teve antes de exercer, né, aquela ação, também é levada em conta a gravidade, né, e a força que aquilo levou, né, para a vida daquela pessoa. Então, os agravantes, os atenuantes, tudo isso é analisado. E se a gente pensar na nossa justiça, né, na justiça material, na justiça do homem, qualquer pessoa que for julgada vai ser levada às circunstâncias, os atenuantes, os agravantes em conta. Tudo isso vai ser analisado, né? Então, por que Deus faria diferente? Por que Deus teria lá uma listinha assim, né? Todo mundo que fez isso aqui vai receber isso aqui. Não é assim, né? Se Deus é muito mais justo do que qualquer um de nós, ou todos nós juntos, né? Então, claro que ele sempre vai levar em conta todos os atenuantes e agravantes daquilo que nós fazemos. Então, assim, Deus observa muito detalhadamente, né, as nossas ações. O grau da nossa culpabilidade também depende da maior ou menor boa vontade em aproveitar as oportunidades que temos de adquirir conhecimento e colocá-lo em prática. Então, aquele que teve oportunidade e não quis aproveitar essa oportunidade de aprender, ele vai ser julgado também por isso. Então, por exemplo, tem um grupo de estudo aqui sobre uma obra de Kardec que eu não entendo muito. Nesse horário eu posso vir, eu estou em casa, né? Me convidaram, insistiram para eu vir, mas eu falei, não, vou ficar assistindo filme e não quero aprender. Então, isso também é levado em conta. Porque a gente não pode pensar assim, não, eu vou ficar meio de longe, porque daí eu não sei das coisas e aí eu não vou ter problema, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu falei lá no comecinho, né, que Deus analisa o conhecimento que a gente tem sobre aquilo que a gente fez, ele também analisa a nossa vontade de aprender. Então, temos a oportunidade de aprender, não aprendemos, nós vamos também ser julgados por isso, né? Nós vamos ter que ter isso analisado também, porque fugir do conhecimento não nos dá o direito de fazer o que quisermos, né? Então, isso sim, com certeza, vai ser levado em conta.
O Kardec continua explicando também sobre as consequências, né, dos nossos atos, que o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente ou nas precedentes. Então vejam bem, até mesmo nas vidas precedentes, né? Às vezes a gente está passando por uma situação que a gente precisa passar e que a gente acha injusto, se a gente pensar só na vida que nós conhecemos agora, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas por que acontece isso comigo? Eu nunca fiz isso para ninguém, eu nunca fui assim, né? Mas nunca, esse nunca é só nessa vida, né? Porque a gente não se lembra das outras. Então, como Kardec deixa claro ali, tudo aquilo que nós fizermos vai ter um efeito, né, uma reação. Vai acontecer alguma coisa. Né? E como ele diz, se for uma coisa boa, vai acontecer uma coisa boa. Se for uma coisa ruim, vai acontecer uma coisa ruim. E aí ele deixa claro que todo mal que a gente faz tem um resultado para nós mesmos. Nenhum mal que a gente faça vai ficar impune, vai ser esquecido. Né? Portanto, tudo que acontece de ruim, de difícil nas nossas vidas, né, que a gente entende que é algo ruim, ou mesmo que a gente entenda também, não, isso aqui é para eu aprender, para eu evoluir, mas é difícil passar por isso. Tudo isso é efeito daquilo que nós fazemos. Né? Não existe assim, eu acho, né? Deus pensa lá, eu acho que ele devia sofrer um pouco. Não é assim que funciona, né? Esses sofrimentos que a gente tem, essas dificuldades que surgem na nossa vida, é pura e exclusivamente resultado daquilo que nós fizemos. Né? Mas aí a gente precisa lembrar que às vezes o que nós fizemos de errado, né, não foi aqui. Então, por isso a gente às vezes pode se sentir injustiçado. Né? O espírita geralmente ele entende bem isso, né? Que não existe injustiça. Mas para outras religiões que acreditam em uma única vida, muitas vezes é complicado entender. Porque a gente realmente às vezes não entende por que passar por aquilo, né? Mas então a gente precisa ter sempre em conta isso, que somos espíritos eternos, que já vivemos outras vidas, que não estamos aqui pela primeira vez, né? E que sim, tudo aquilo que nos acontece foi produzido por nós mesmos. Então, nós somos totalmente responsáveis por todos os atos que praticamos por nossa vontade. A responsabilidade é sempre nossa. Né? Então, a gente precisa sempre pensar muito no que estamos fazendo e como estamos fazendo. Né? A nossa condição de hoje é o efeito do que fizemos no passado. E o que fazemos hoje é a causa do que vai nos acontecer na vida futura. Né? Então, assim, a gente também tem que pensar que não devemos ficar só ligados ali na questão do efeito, né? Tá acontecendo isso comigo, deve ser porque eu fiz alguma coisa assim e tal. A gente também precisa pensar que tudo que nós estamos fazendo hoje vai ter uma reação lá na frente. Pode ser nessa vida ou pode ser numa outra, né? Até porque tem situações que a gente não consegue viver tudo aquilo numa vida só, né? Porque nós somos fracos ainda. Então Deus também leva isso em conta. Né? Vamos dividir um pouquinho, faz isso aqui agora, né? Só que aí a gente continua fazendo as nossas bobagens, né? Então a gente vai estar sempre às vezes acumulado com situações difíceis que a gente precisa passar, né? Mas a gente tem que pensar nisso, né? Que tudo que nós fazemos vai ter uma consequência, né? Boa ou ruim, depende das nossas ações. Lá no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então é importante a gente lembrar disso, que Deus conhece o nosso pensamento e nem é o nosso pensamento assim muito claro, né? Aquilo que a gente tem lá dentro do coração, que a gente parece que nem quer pensar, né? Deus já está vendo, ele sabe o que está acontecendo, né? Então, até aquilo que a gente pensa vai ter uma consequência. Claro que, se você pensa em fazer uma maldade e não faz, é diferente, né? Você não prejudicou aquela pessoa. Então, a tua reação vai ser bem mais simples.
mas você ainda teve essa vontade, e você não deve ter essa vontade, né? A ideia é que sejamos puros um dia, né? Que não tenhamos mais essa vontade de fazer o mal. Então, é claro que tudo isso é um processo. A gente faz o mal, daqui a um tempo a gente começa só a pensar em fazer o mal, mas não faz, né? E é um processo que é levado em conta, né? Mas sempre que a gente pensar alguma coisa ruim, vai ter uma consequência, mesmo que menor, né? Porque a gente precisa parar de pensar também, né, em coisas ruins. Voltando lá no céu e inferno, Kardec diz uma coisa muito interessante, que a carne é fraca porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento e nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e que decide. Então, vejam só que importante, né? Às vezes a gente comete algumas coisas e a gente diz assim, mas a carne é fraca, então não resisti. Os vícios, por exemplo, né? Ah, mas não é culpa minha, que não tem como, né? Que o organismo pede e tal. Tudo bem. Tem vícios que realmente o organismo sente essa necessidade e pede. Mas o que que o Kardec deixa claro ali? Quem manda é o espírito, né? Ele deixa bem claro assim, nosso corpo não pensa. Nosso organismo pode sim sentir necessidade de algumas coisas, mas não é ele quem decide, né? Quem decide é o nosso pensamento, né? Que é o quê? O nosso espírito. O nosso espírito é que vai decidir, né, fazer algo de ruim, cair em uma tentação ou não. Então a gente precisa levar isso em conta, que nós temos sim total poder sobre tudo aquilo que nós fazemos, né? Todas as faltas que nós cometemos são responsabilidade nossa, porque o nosso espírito tem o poder de decidir o tempo todo, né? Então, a gente precisa entender que não tem desculpa, né? Nessa questão, a carne é fraca, por isso que eu fiz isso, porque não é a carne que decide, né? Então, decidiu, foi uma decisão do espírito. Kardec diz assim, lá no Livro dos Espíritos também: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Então, ele questiona os espíritos sobre isso, sobre essa questão de que, mas tem coisas que já vieram certas, né, para a gente passar, e aí, né? E então os espíritos respondem que a fatalidade ela existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, olha só que interessante, né? O espírito, todas as questões morais, ele vai decidir. Se ele quer ceder, se ele quer resistir, se ele não resiste, quer fazer. Mas os espíritos deixam muito claro ali para Kardec que até essas questões que muitos chamam de destino, né? Que é aquilo que vai acontecer com a gente, né? Que já está pré-determinado de alguma forma, até aquilo lá foi uma escolha nossa, né? Então, assim, para quem é espírita, sabe que antes de virmos para cá, antes de encarnarmos novamente, foi feito um plano, né? Uma organização, um planejamento do que aconteceria na nossa vida, né? Claro que não todos os detalhes, mas as partes principais. E uma das partes principais que é pensada são as provas e as expiações. Então, lá no plano espiritual, né, muitas vezes a gente já entendeu muita coisa, né, quando desencarnou, estudou e tal, e aí a gente fica, né, cheio de vontade de fazer tudo certinho, né, e de resolver todos os problemas. Geralmente a gente tem essa força lá, né, entendeu tudo que está errado, não, eu quero resolver isso, aquilo e tal, então pode pôr aqui, ó, essa prova, eu vou passar por isso, eu vou resistir, eu vou aguentar. Só que quando a gente chega aqui, a gente não dá conta, né? Aí a gente começa a achar que Deus é injusto, que tem muito problema, que eu não mereço isso, né? Então, assim, a gente precisa ter isso em conta, que tudo que nos acontece de ruim, né, como eu sempre falo, aparentemente ruim, foi determinado por nós, né? Então, assim, Deus, né, através dos espíritos superiores lá, ele nos explica, olha,
Você precisa passar por isso, isso e isso. Você concorda? Você acha que você dá conta na sua vida? Deixa para a próxima, né? Então, assim, é determinado por nós, né? Deus deixa claro que a gente precisa passar, mas a gente decide passar. A gente decide viver aquela situação já nessa vida. E como eu falei, muitas vezes a gente decide viver muitas coisas difíceis numa vida só, porque a gente acha que vai dar conta, né? Mas depois, às vezes, nem sempre, né, a gente consegue. Mas então a gente precisa ter isso em conta, que o chamado destino, né, que muitos falam, foi feito por nós mesmos, né? Quem planejou tudo aquilo ali que vai acontecer fomos nós, né? Então não tem do que reclamar, né? Mas a gente reclama. Kardec continua dizendo assim: não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências, deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. E mais à frente ainda, o Kardec continua dizendo: estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega consigo mesma seu próprio castigo por toda parte onde se encontre. Então, mais uma vez, ele frisa bem isso, que as consequências de tudo que fazemos, né, elas vêm a partir daquilo que nós decidimos fazer. São sempre as nossas decisões, né? E tudo aquilo que nós fazemos de bom vai nos trazer momentos felizes, né? Como ele diz ali, a soma das penas e a soma das qualidades, né? Então, tudo isso é levado em conta. E tudo que nós fizermos de bom, nós teremos a recompensa. E temos, né? Temos muitos momentos felizes, temos muitas coisas boas que nos acontecem, sinal de que não fomos de todo ruins, né? Estamos melhorando aos pouquinhos. Mas ainda passamos por muitas situações desagradáveis, né? E o que nos cabe nesse momento, nessas situações? É tentar entender o que Deus está tentando nos ensinar e aprender. Porque aí você passa por aquele sofrimento e aprende, nunca mais vou fazer isso, né? Isso daqui é porque eu fiz tal coisa. Então, analisar, né, refletir com bastante carinho todas as situações que passamos, é isso que vai nos trazer uma vida mais tranquila, né? Porque aí, se eu entendi aquilo ali e não faço mais, eu não vou passar por uma situação dessa de novo, porque não tem necessidade, né? A gente só vai passar por situações que a gente ainda não aprendeu, né? Que precisamos ainda nos melhorar. Aquelas virtudes que a gente já desenvolveu, né? Coisas que a gente já não faz mais de errado, então não vai acontecer, né? Mas aquilo que ainda precisa vai acontecer. Então, por exemplo, como que eu vou desenvolver a minha paciência se eu não tiver alguém me azucrinando o tempo inteiro, né? Então, precisa disso, porque senão não vai aprender. Se a tua vida estiver sempre muito tranquila, muito boa, por que você vai ter paciência? Você não precisa, né? Então, por isso que eu falo de situações aparentemente ruins, porque não são. Na verdade, são os ensinamentos, né, que Deus nos manda e resultado de tudo aquilo que nós fizemos e que precisamos melhorar, né? Então a gente precisa ter sempre em conta isso. A vida está difícil, eu queria ser mais feliz, então eu preciso ser uma pessoa melhor, né? É o único jeito. E apesar da grande culpabilidade que temos com as causas das nossas aflições, é importante ressaltar que não somos nós diretamente os causadores do efeito a que se foi posto a causa. Isto é, não é porque existe essa lei de causa e efeito que devemos revidar algo que alguém nos tenha feito, pois essa lei é aplicada por Deus, pelo próprio universo. Tarefa esta que não cabe a nenhum de nós, seres humanos. Afinal, a nós só cabe exercer o mal que recebemos, devolvendo ao mundo e às pessoas ao nosso redor coisas boas, pois de cada causa e ação virão os efeitos. E não podemos jamais nos esquecer disso. Então, aqui é que fica realmente interessante a gente fazer uma comparação com a lei de Newton, da ação e reação. Então, lá na lei de Newton, sempre o corpo que recebeu aquela ação, ele vai exercer logo em seguida já uma reação, na mesma intensidade, na mesma velocidade, na mesma proporção, igualzinho foi feito para ele, né? E tanto que daí eles ficam assim, né? Nunca terminam, porque sempre alguém tem que estar reagindo. No nosso caso, a gente muitas vezes faz exatamente isso,
né? A gente se diz ainda, né? A gente tem essa cara de pau de dizer, né? Estou fazendo justiça, né? Mas e aí? Eu vim aqui para fazer justiça, né? Será que isso está no planejamento de alguém se tornar Deus, né? E fazer o serviço dele? Então a gente precisa ter muita consciência disso, que o efeito vem de Deus e não de nós. Ah, a pessoa fez um monte de maldade para mim, vai ficar assim? Não vai ficar assim. Se a gente tiver fé em Deus e confiar na sabedoria e na justiça dele, a gente sabe que não vai ficar assim. Claro que isso vai ser resolvido. Claro que essa pessoa um dia vai entender que ela não deveria ter feito isso para mim. Mas isso não é problema meu, né? O que cabe a nós sobre as ações que as pessoas fazem para nós, né? O que nos cabe? Nos cabe perdoar, nos cabe compreender, né? Nos cabe esquecer aquela situação. A gente tem outros serviços para fazer em cima dessas ações e não reagir. A reação não é problema nosso. O efeito vem de Deus. Então, ele, que lembram que ele sabe os nossos pensamentos, ele analisa os atenuantes, os agravantes, ele que tem todas essas informações e que tem muito mais sabedoria, né, do que a humanidade toda junto, ele vai fazer exatamente aquilo que aquela pessoa precisa passar para que ela entenda, né, e se arrependa daquilo que ela fez. Nós não temos essas informações todas. Né? A gente sabe exatamente o que cada um passa dentro da sua casa, né? Como foi a infância dele, os traumas que ele tem, a gente não sabe. Mesmo pessoa que a gente convive muito, né? Então não tem como a gente ser justo. Dá para você ser justo se você não conhece os atenuantes e os agravantes daquela pessoa que levou ela a ter aquela ação, né? Lembram que lá no começo eu falei que que Deus vai analisar, né, uma mesma ação o conhecimento que um tinha, o conhecimento que o outro tinha. Nós não conseguimos fazer isso. Então, não existe nenhuma forma da gente fazer justiça de forma realmente justa. Nós não temos capacidade para isso. Então, se nós não queremos fazer nada que seja injusto, que possa ser ruim, nós não temos que reagir. Nós temos que deixar que Deus faça isso. A nossa reação é lidar com aquela situação e tentar perdoar. Esse é o nosso dever. O restante é Deus que faz, porque ele sim vai fazer de uma forma realmente justa. E aí a gente tem que pensar, mas isso aqui eu só fiz porque, não aguentei, aquela pessoa mereceu. Então, eu fiz, né? Tive uma reação. Só que se a reação cabe a Deus, então o que eu fiz? Eu fiz a ação de novo. Eu fiz uma causa. E é toda causa que a gente entendeu tem um efeito. Então, quando eu fiz uma coisa ruim para o outro, com a desculpa de que eu estava fazendo justiça, né? Que é uma desculpa, né? Na verdade é porque a gente não resistiu, né? Mas com essa desculpa de que a gente estava fazendo justiça, não é justiça, né? Então vai ser o quê? Não vai ser a reação, vai ser a causa. E aí lembram, a causa vai ser os efeitos que nós vamos trazer depois, no restante dessa nossa vida ou nas próximas. Então, a gente precisa pensar bem em tudo que a gente faz, porque quando a gente faz uma coisa pensando que está fazendo justiça, a gente está fazendo uma causa, uma ação. Sempre vai ser uma ação, sempre vai ser uma causa, porque é a única coisa que nós temos a permissão para fazer, né? Tudo que vem de uma causa, de uma ação, é Deus que determina. Então, como nós não temos nem capacidade, nem permissão para fingir que somos Deus, né, e fazer aquilo que a gente entende como justiça, então tudo que nós fizemos sempre terá um efeito. Então nunca será uma questão de justiça. Aí você volta lá na ideia da bolinha do Newton, porque daí a pessoa fez isso aqui, daí você fez isso daqui, aí o que vai acontecer? Ela vai fazer isso aqui e você vai ficar naquilo e nunca vai sair do lugar, né? Porque não é só você que pensa, né? Eu que penso, não, mas eu estou fazendo justiça. Os outros também pensam. E aí a gente fica naquele atrito que nunca termina, né? E que muitas vezes ultrapassa vidas, né? A gente sabe que tem pessoas ali que tem, né, aquele atrito que permanece. Por quê? Porque nós não entendemos ainda que uma parte disso deveria caber só a Deus e que nós não temos o direito de passar na frente dele. E aí, concluindo, tem uma fala do André Luiz, num livro
Evolução em Dois Mundos, né, do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que diz assim: encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Então, aquilo que eu falei lá no comecinho, né, que uma hora a gente vai entender. Geralmente, quando a gente está no plano espiritual, a gente consegue entender, né? Então, assim, a gente não tem que se achar injustiçado, né? Não importa, a gente não tem que ficar assim tentando, matutando ali, né? Tentando descobrir, mas por que que fizeram isso para mim, mas o que será que eu fiz? Não é hora disso. Lá no plano espiritual a gente vai saber, né? E vamos ter a oportunidade de perdoar e de consertar algumas coisas. E assim como o velho ditado popular diz, né, que colhemos o que plantamos, Jesus sempre dizia: a cada um de acordo com as suas obras, né? Então, tudo isso se resume nisso que Jesus nos falou, né? Cada um vai receber aquilo que fez, né? Mas então, quais têm sido as nossas obras, né? O que nós temos feito? Então, que possamos refletir a respeito. E obrigada.